E aí a gente começa por Brasília, porque as emendas impositivas seguem provocando muito debate. Os três poderes chegaram ao início de acordo, mas que ainda precisa ser colocado em prática. Nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal divulgou um relatório com sugestões para dar transparência às emendas. Então, direto para a capital federal, falar com a repórter Janaína Camelo. Janaína, quais os principais pontos desse documento do Supremo? Boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha só, depois desse acordo consensual, entre o governo federal, o legislativo e o judiciário aí sobre a execução para garantir a transparência da execução de emendas parlamentares, o Supremo Tribunal Federal recebeu um relatório técnico que foi produzido pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, em parceria também com os tribunais de contas dos estados, mapeando as emendas parlamentares. Esse levantamento, Thiago, foi feito pelo próprio ministro Flávio Dino, que é o relator aí no Supremo de diversas ações questionando, as emendas impositivas, como as emendas PIX e também as emendas de comissão. Enfim, ele fez esse pedido para poder identificar o rastro exatamente das emendas de relator, aquelas emendas chamadas RP9, que deram origem ao orçamento secreto, e também as emendas RP8, que são as emendas de comissão, suspeitas de serem usadas aí pelos parlamentares para dar continuidade à prática do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse relatório, uma das sugestões que ele faz, esse relatório ele aponta diversos erros na execução das emendas, faz algumas sugestões, mas as novidades, principalmente, com relação aí, ele cita a proposta de centralizar num portal do governo federal todo o sistema de pagamentos de emendas parlamentares, tornando então possível o acesso a dados desses pagamentos em tempo real pelos órgãos de controle. E aí isso resolveria, na verdade, aí o problema da rastreabilidade, porque esses recursos, eles se perdem quando eles saem do fundo da União para os fundos aí dos municípios. Outra sugestão também do relatório é que seja solicitado ao Congresso Nacional a criação de um banco de dados estruturado com os dados de todos os parlamentares e suas indicações, porque daí, assim, o Executivo para que o Executivo possa dar transparência e rastreabilidade a esses recursos. Então, só lembrando, Tiago, que essas liminares do ministro Flávio Dino suspendendo aí as emendas continuam valendo, ainda estão em vigor até que o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto criem aí, estabeleçam novas regras de transparência para esses recursos. Tiago. Eram 10 dias, o prazo, e o prazo está correndo. A gente vai continuar acompanhando. Janaína Camelo trouxe as informações do Supremo Tribunal Federal. Eu chamo já os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, então nesse prazo aí de 10 dias a gente vai continuar falando muito sobre isso, e agora vem essa lista com as sugestões do Supremo Tribunal Federal. É esperar para ver o que realmente vai sair do papel dessa discussão sobre as emendas. Boa noite, bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, primeiro eu já acho esquisito o Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de sugestão. Não é papel dele, ele não é da política, ele não é órgão consultor, enfim. Mas, de qualquer maneira, parece que aí o ministro Flávio Dino, que é político, está querendo criar um ambiente, eu vou chamar de um cerco, técnico, para que o Congresso, ele sabe que o Congresso vai tentar se escapar, para tentar demonstrar tecnicamente que é possível, necessário e essencial fazer algumas mudanças. A questão é o seguinte: o Congresso não vai abrir mão do poder que tem sobre o orçamento, e a decisão final é do Congresso. Essa negociação de 10 dias se dá entre o Legislativo e o Executivo. Só que é um Legislativo hoje muito poderoso e um Executivo enfraquecido diante desse poder esses assuntos internos de poder de Congresso, nem o governo não pode contar nem com os aliados, que em geral eles ficam do lado dessa manutenção do poder do Congresso. Então, é louvável
que se faça, que se abra muito esse assunto, que se dê transparência, que o Supremo vai e demonstre, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está errado, por menos que seja esse o papel dele, mas a decisão na hora do vamos ver vai ser do Congresso. Pois é, Vilela, isso que a Dora falou é interessante. Seria uma tentativa de se fechar o cerco ao Congresso Nacional, mas com o Congresso poderoso dessa maneira, será que os parlamentares vão conseguir brechas para escapar do que o Supremo está apontando, inclusive o documento, item A, item B, tudo esmiuçado, Vilela? Boa noite. Pois é, boa noite, Tiago, boa noite, Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Pois é, nós temos o Legislativo, o Congresso Nacional muito forte, agora temos também o Judiciário realmente muito forte, marcando posição, e em situações como essa, foi o Judiciário realmente que, através de uma decisão, acabou paralisando o jogo. Aliás, o fato é que hoje nós temos essa decisão que primeiramente foi do ministro Flávio Dino, depois referendada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, é a decisão que hoje, inclusive, está surtindo efeitos. Então, eu vejo que, eu entendo que mais do que nunca é importante, é salutar que haja uma negociação, que haja o cumprimento de acordos para resguardar os espaços e o poder de cada um dos poderes. Eu vejo que, muito embora até não seja realmente ali a tarefa ordinária do Supremo, esse tipo de indicação, mas eu vejo que ela é bem-vinda. Eu vejo que ela é importante no sentido de fazer com que todo mundo chegue num denominador comum, especialmente no momento, em um ano, onde o conflito entre os três poderes foi muito latente durante todo, aliás, não só esse ano, mas inclusive durante todo o período do atual governo. Ô Dora, fazendo um exercício de adivinhação, ou pelo menos de projeção, fazendo uma análise do que pode acontecer lá na frente, o Congresso, se não aceitar esses pontos, nós saberemos que o Congresso não aceitou, porque alguém vai chegar a público e dizer que não aceitou, ou a gente vai descobrir que não aceitou porque não está cumprindo a regra? É possível, fico a segunda hipótese. Se eu fosse apostar, eu fico a segunda hipótese. Acho que o Congresso não vai dizer não aceitamos, claro que não. Lembra, quando o Supremo acabou com o orçamento secreto, ninguém disse, olha, que absurdo. Não, foram lá e deram um jeito de contornar. Tenho a impressão que a coisa é capaz de seguir por aí. E eu estou achando muito estranho o silêncio do Congresso, porque o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, que deve ser, é o presidente da CCJ, do Senado, foi presidente do Senado, é o mais cotado para suceder o Rodrigo Pacheco, foi o único que deu ali uma reclamada, dizendo, olha, não é bem assim, tem coisas que são inexequíveis, mas, de um modo geral, as reclamações são ali de bastidor, do próprio Arthur Lira. A gente não viu ele contestando, tá certo? E isso é estranho. E quando o Congresso está em silêncio, quietinho, é sinal de que alguma coisa está aprontando. E, Vilela, você concorda com isso? Ou seja, o Congresso não deve dar uma sinalização e o que pode, lá na frente, ter de retaliação ao Congresso por parte do Judiciário? Pois é, um dos pontos, inclusive, já discutimos aqui ontem mesmo no Jornal Jovem Pan, que é essa discussão da proposta de emenda constitucional para acabar, para restringir as decisões monocráticas dos tribunais superiores, por exemplo. Então, você vê que no silêncio, como a Dora muito bem colocou, no silêncio devagarzinho, você vê que o Congresso não está confortável com essa restrição à sua atividade já corriqueira nos últimos anos de poder ser dono de uma parte significativa do cofre público.